Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Antes de mais nada, bom dia a todos, né? Mais uma vez. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele mais uma vez a oportunidade de estarmos nessa casa de bênção, de oração, onde buscamos sempre o lenitivo para as nossas angústias, para as nossas aflições, onde buscamos, através dos irmãos queridos que aqui participam e com quem nos convivemos, vivemos então a fraternidade. Senhor Jesus, Espíritos amigos que envolvem esta casa e este trabalho, rogamos a vós, Senhor, as bênçãos de paz, as bênçãos de luz a cada um que aqui se encontra, aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam eles também envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos nesta manhã, Senhor, abrir mente e coração para o entendimento dos seus ensinos e que eles possam ser para nós a bússola orientadora, nos mostrando sempre o caminho do amor, da retidão e da justiça. Que possamos, Senhor Jesus, não só neste Natal, mas como todos os dias de nossa existência, buscarmos fazer o bem, sempre com pensamentos elevados, distribuindo o amor por onde estivermos, para que dessa forma, Senhor, nós possamos, todos nós, como também o planeta, galgar o degrau da evolução. Abençoa, Mestre Jesus, a esta casa, aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca coragem e disposição para o trabalho, para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. A nós, Senhor, rogamos também o amparo, a força, para que nós também possamos caminhar sempre com pensamentos do bem. Envolva-nos, Mestre, no seu manto de amor e de misericórdia, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. A lição, então, que eu abri, eu tirei aqueles marcadores lá para não ficar, né? Da impressão que a gente marcou a página, né? Mas a lição que a gente vai falar, comentar hoje, vai ser do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar amar o próximo como a si mesmo. Olha, porque até me arrepia, porque parece que está tudo ligado, né? Já está falando do amor, de amar, mas a gente vai falar no item 11 desse capítulo, quando ele vai falar acerca do egoísmo, né? Tão latente ainda em nós, né? Uma das nossas chagas. E diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo processo moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-la em si, certos de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E entretanto deixa que o conduzem ao suplício. É a esses antagonismos entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhando por completo a sua missão. Cabe-nos a vós, cabem
a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclareçam o encargo e o dever a extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Portanto, já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre primeiramente o espilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Vai ficar pro final. A gente comenta? Bom, a gente pode comentar. Esse evangelho que a gente vai fazer é como se fosse um estudo para nós, né? Então todos podem participar, todos podem dar opinião, me interromper se necessário também, tá? Que a gente vai falar assim dentro desse tema, mas assim, nada preparado, tá? Nós vamos fazer só uma conversa, tá bom? Como o texto fala, o egoísmo ainda é a chaga da humanidade. Emmanuel, né, ele vem falando aqui que tanto o orgulho quanto o egoísmo são as duas chagas que travam ainda o progresso da humanidade. Porque se você é egoísta, ele fala, você não pode ser caridoso. E se você é orgulhoso, você também não é humilde, que são características que Jesus trouxe, né, pregando já a humildade, já no seu nascimento, quando ele vem então na manjedoura, já mostrando que a humildade é o símbolo do contrário, vamos dizer assim, ao orgulho, né? E a gente vê que muitas das nossas ações do dia é baseado muito no egoísmo, né? Porque nós, como a Ana estava falando no início, e a lição também veio completar o que a Ana estava falando, nós somos muito eu, a gente pensa muito em nós, né? A gente não sai muito de nós para o outro, a gente vive muito o eu, é meu, tudo é meu. É a minha casa, é o meu carro, é meu marido, tudo é meu filho. E a gente sabe que nada é nosso. Nós somos só usufrutuário daquilo que Deus nos concedeu, mas que pode ser tirado de nós no instantinho. Então não é nosso. Para que a gente possa viver essa sociedade, para a gente possa conviver juntos, nos dando e também recebendo, porque é tudo uma troca. Porque se todos nós pensarmos em dar, o outro também vai pensar em dar, o outro, forma-se uma corrente tão grande que o mundo todo se transforma. Ninguém vai ficar assim, eu tenho muito mais que o outro. Aí a gente vai cair dentro daquela lei divina, que é a lei de sociedade. Todos viveriam, não digo se no mesmo patamar, porque a gente tem as características que é do ser humano, que são os atributos, né, as personalidades. Tem uns que se sobressaem mais em determinada área, outro, e às vezes há uma diferenciação nisso daí. Mas se a gente vivesse, né, essa lei de sociedade, todos estariam mais ou menos no mesmo patamar, porque nós íamos pensar mais no outro, né, ia viver essa comunhão, né, de ideias, essa comunhão de coisas, né? Mas a gente não faz assim, a gente pensa assim, não é meu, eu não posso, vai que eu dou e depois me faz falta. A gente está sempre pensando isso, muito diferente do pensamento de Chico, né? Porque Chico, ele era assim, ele ficava aquelas filas de pessoas, né, para doarem, né, presentes, né, para o Chico, aquela coisa. O Chico pegava uma coisa aqui, olhava, muito obrigada, agradecia, e dava para o outro que estava precisando ali do lado. Às vezes a pessoa que deu ficava até constrangida, né? Porque se fosse no nosso caso, nós ficaríamos constrangidos. Puxa, acabei de dar, ele dá para outra pessoa. Mas é exatamente assim, é o sentimento. Ele me deu, é meu, eu faço dele o que eu quero. Então ele deu, o outro está precisando mais, então dê para ele. Então ele vivia exatamente esse ensinamento
de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. E é uma coisa que nós estamos esquecendo, né? Porque o amor é um sentimento divino, ele é latente em nós. Todos nós temos o amor em nós, todos. Ninguém pode dizer assim, olha, eu desconheço o amor. Ninguém. Porque ele é divino, ele é latente, ele está em nós. Porque mesmo aquele que você acha assim, nossa, aquele homem tem coração duro, tem coração não sei o quê, ele é um criminoso, ou sei lá o quê, mas ele tem amor. Em alguma coisa ele tem amor, nem que for um cachorrinho que está do lado dele, mas ele tem amor, porque é sentimento divino, todos nós temos isso. E se a gente conseguir colocar esse amor da forma como ele deve ser colocado, esse amar ao próximo como a si mesmo, que se tornaria uma lição tão fácil na vida de todos nós, né? Quem mais fala? Não, completa ela, depois eu celebro. Pode completar. Fala um pouquinho sobre a lição. Então, a Terezinha estava falando, né, no início, né, que é amar o próximo como a ti mesmo. A gente vê que se a gente respeitasse esse mandamento de Jesus, né, a gente já percebia que tudo mudava, né? Mas nós não, nós ainda temos tantos defeitos, né? E que a doutrina nos ensina que muitas vezes nós vemos defeito no outro e não está no outro, está em nós, né? Ela falou do Chico, o Chico falou que recebia os presentes e assim mesmo, já logo ele passava para o outro, diante daquele que tinha dado, né? Mas ele estava ensinando, né? Chico sempre era um caminho de ensinamento, e ele não se constrangia. A gente, se fosse fazer uma coisa dessa, a gente fica constrangiado, né? Com o acontecimento do que o outro vai falar, ele não pensava, ele estava ensinando, né? Se eu ganhei, por que eu não posso dar para o outro, né? Então é um ensinamento que é amar o próximo. E tudo que é da gente pode ser do outro, né? A gente pode compartilhar com o outro, porque Jesus mesmo disse assim, está naquilo que você tem, né? Então muitos pensam, poxa, eu vou dar tudo que eu tenho? Não é necessário você dar tudo que tem, mas aquilo que você tem, aquilo que você tem de amor, aquilo que você tem de boa vontade de fazer para o outro, porque muitos não têm amor, não têm perdão, não têm caridade, não tem nada disso. Mas se você tem, você pode dar ao outro, né? Então é isso que faz com que nós vamos evoluindo, crescendo cada vez mais. Então, Você não quer deixar para o final? Vai sair do assunto? Vai sair do assunto? Não? Vocês querem fazer um comentário? Então, né, eu sempre falo pro meu marido, não, tá ouvindo bem? Então, eu sempre falo pro meu marido, o que a gente não quer pra gente não deseja pro outro, né? Desde que, às vezes, eu quero uma coisa que me prejudica, não dá pra fazer pro outro, né? Então, a gente tem que ter pensamento, né? Porque ele é um filho de Deus, né? Igual a gente se considera um filho de Deus. Qualquer pessoa é, né? E o amor é assim, você dá para a pessoa o amor que você tem. Às vezes todos têm amor, mas não sabem expressar, ou foi criado daquele jeito, né? Foi criado assim num ensinamento, né, ruim, então ele não sabe se expressar, né, o amor. Mas na medida do possível a gente tem que aprender, né? Eu quero chegar lá no final aprendendo, porque, né, a gente, que nem ele fala, você não dá bênção para a mãe, dá bênção para o pai. Eu falei, não, isso foi criado assim, né? Mas foi criado sem muita conversa, né? No tempo da gente,
Não tinha muita conversa que nem agora, né? Mas eu falo assim, mas a gente vai ter que chegar lá, de um jeito ou de outro, vai ter que chegar, né? Aprendeu agora, porque sem amor eu acho que não vai chegar a Deus, né? Porque Deus é amor, então sem amor não vai. É isso. As mensagens de hoje, né, bem assim, próprias para o Natal, a música do amor, o Evangelho também. E às vezes a gente acha que o egoísmo, que a gente tem que fazer caridade, tem gestos muito grandes, muita coisa. E aí eu pensando aqui que hoje, por exemplo, vocês tiraram o tempo de vocês, né? O tempo que poderia estar com a família de vocês e vieram fazer o Evangelho. Para mim é uma coisa muito importante, porque né, eu queria estar aqui, eu queria poder vir hoje para tomar o passe. Então são essas pequenas caridades, né? Que se a gente pensasse um pouquinho mais, às vezes é um tempinho, é uma palavra, já é bastante, né? Então, amar o próximo nesses pequenos detalhes, né? É no dia a dia, é na paciência, é no tempo. E lembrar que não só no Natal, nessa época que a gente está mais sensível, que a gente está mais com o coração maior, mais cheio, mas que isso se prolongue, porque isso também é um desafio, né? Para a nossa evolução. É todo dia tentar lembrar desses pequenos detalhes e tentar fazer um pouquinho melhor. E quando a gente não faz, também se perdoar, né? Também se perdoar e tentar no próximo dia fazer um pouquinho melhor. Falar, poxa, ontem eu não consegui, quem sabe hoje eu consiga, né? Então, muito obrigada por vocês terem vindo também. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês e o Evangelho. O que eu acho que é interessante quando a gente fala do orgulho é que muitas vezes a gente se prende ao material e a gente sabe não, às vezes a gente esquece, muitas vezes a gente só faz caridade a hora que sobra no nosso bolso. Por exemplo, em dezembro, no Brasil, é um mês maior porque todo mundo recebeu o 13º. A gente sabe que tem pessoas que têm a rotina de fazer isso, mas não são todas. Então, muitas vezes a gente se prende, como ela falou, a gente está se prendendo no material. E a caridade que Cristo nos ensina, o orgulho, ele é mais preso à matéria. Talvez o dia que a gente começar a tirar, separar a matéria do nosso espírito, do nosso corpo, a gente vai entender melhor. Hoje, na atividade de um exercício que a gente está participando, de um projeto, falava assim da gente dividir o que é nosso do que é dos outros. Muitas vezes, o que é meu? Quais são as sensações? Esse projeto aqui é de luto. Então, às vezes a pessoa acha que alguém partiu, eu não vou conseguir viver, o que eu vou ser? Mas eu tenho que separar o que é meu e o que é da outra pessoa. Quais os momentos felizes que eu tenho na minha vida? Quais os momentos que realmente eu fiz caridade, que eu me senti feliz, como ela falou, um sorriso, um gesto, que às vezes não veio nem matéria. Às vezes a caridade só foi um bom dia com entusiasmo para aquele que estava no fim do túnel. Foi o suficiente para lembrar que não estava sozinho. Então, quando a gente começa a olhar essas sensações, o que realmente é nosso, que eu posso levar aonde eu for, ninguém vai tirar isso de mim. Se eu estiver aqui, eu vou sentir isso. Se eu estiver no Japão, eu vou ter a mesma sensação, porque isso é meu. E são esses momentos, temos na nossa vida momentos de dificuldades, momentos de desafios, mas toda vez esses momentos trazem um aprendizado. E a gente não é o único que tem esses momentos. Todos na nossa volta está passando por alguma dificuldade maior ou pior ou menor do que a nossa. Mas às vezes a gente olha, por que não acontece com fulano? Ou o nosso egoísmo, querendo achar às vezes que a gente não merece, que a gente já tem o suficiente, que tem pessoas muito piores que precisavam aprender, a gente já sabe. E essas dificuldades, esses momentos que vêm nos colocar em prática. E mais uma vez,
o egoísmo é a nossa chaga, é o que está ainda, que a gente carrega, que a gente precisa aos pouquinhos ir libertando dele para nos aperfeiçoar. A gente não vai aprender só em ouvir, só estar aqui uma vez ou em 1000 vezes na missa. Não, a gente não vai aprender. É a prática, é o dia a dia, para a gente realmente fazer com essa liberdade que o Chico fazia. E aí você imagina também a pessoa que acabou de dar e o aprendizado que essa pessoa está recebendo, será que ela colocou em prática? Porque às vezes a gente dá qualquer presente para o outro e a gente está pensando, essa blusa vai ficar bem dela, é a cara dela, é para ela que vou dar. E você imagina já ela repassando para outra pessoa. E o nosso aprendizado, a gente está preparado? Porque a partir do momento que você dá um presente, a pessoa faz o que quer. E assim Deus. Todo dia Ele nos dá como presente o nosso dia. E às vezes a gente pega o nosso dia, tem tudo para dar certo. A gente pega um tropeço, esse dia vai ser terrível, por que não sei? Então a gente está usando o nosso presente da maneira que a gente quer. E por que a gente não dá o direito do outro fazer o mesmo? A gente quer fazer da nossa maneira. Por quê? A gente não pode esquecer. Estou perto aqui, acho que dá. Mas acho que é melhor garantir. A gente não pode esquecer, a gente fala assim, né, do orgulho, do egoísmo, né, de dar, do amor ao próximo. A gente não pode esquecer do ensinamento, do primeiro mandamento, do mandamento maior, né, que é amar a Deus sobre todas essas coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que fazer tudo isso, mas a gente nunca pode esquecer de Jesus, das leis divinas, a gente não pode esquecer nada disso. Né? A gente não pode viver só o materialismo, como a Ana estava falando, a gente não pode viver só o materialismo. A gente faz a parte material, mas a gente tem que estar sempre pensando também na nossa parte espiritual. Né? Porque é importante, a caridade é importante, ela deve ser feita, né? Porque é uma virtude, né, que deve ser levada em consideração, mas a gente não pode esquecer das leis. Né? Apesar de que muitos, a gente fala assim, quando você está fazendo isso daí, você já está, de uma certa forma, fazendo as leis divinas, cumprindo com as leis divinas. O egoísmo, ao contrário, ele não faz isso, ele só quer, ele só vem. O que resto é resto. Ele tem até o sentimento do amor, ele tem até as leis, mas para ele o que sobressai é o meu, é o agora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou dizendo isso exatamente porque por esse momento que nós estamos passando agora, né? Que a gente está muito preocupado com o almoço de amanhã, a troca dos presentes. A gente tem toda essa preocupação, né? A roupa do Natal, porque a gente fica tão pensando em coisas materiais e o principal de tudo isso a gente esquece, né? Que na verdade nós teríamos que estar voltado o tempo todo para o aniversariante, né? Que é Jesus. E às vezes ele é o que menos a gente lembra, porque está tão envolvido no dia a dia, na pompa, vamos dizer, do dia, que a gente esquece o principal. E eu tenho visto, eu estou falando ontem, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa que fazer, nossa, eu não consegui nem terminar a faxina do Natal. Eu não entendo esse negócio de faxina do Natal. Para mim, faxina é faxina todo dia, que tem que ser feito. Não consegui nem terminar a faxina do Natal. Eu fiquei meio assim na hora, né? Mas tudo bem. Aí ela falou assim, tem que ir no mercado, eu tenho que fazer isso aqui. Não terminei de costurar minha roupa. E ela disse isso porque ela era católica. A missa mesmo, ela nem sabia qual era o horário que ia ser a missa. Ela pensou no horário de tudo. O horário do almoço, o horário da coisa, o horário que a roupa tinha que estar pronta, a faxina pronta. Mas o horário da missa ela não sabia. Você jogou mais um pepino para ela? Joguei mais um pepino para ela, porque ela ia ter que ir atrás também de sair. Ela vai orar isso para ela. E se ela fosse, mas com tanta coisa que ela ainda tinha que acabar,
garanto para vocês que ela não vai à missa. Isso é Quer dizer, então o aniversariante, o que é o centro, foi deixado de lado, porque outras coisas tiveram prioridades. Eu acho assim que no Natal, mês do Natal, o ano inteiro, mas no mês do Natal é uma reflexão para Jesus. Sim. Voltado somente para ele. Somente para ele. Mas o povo fica num materialismo tão grande, não, vou deixar. Fica num materialismo tão grande com o Natal, que a verdade, eu vou fazer uma coisa, me dar um presente, mas o coração está longe, né, tá distante das coisas de Deus, né? Mas essa história que a Terezinha falou, e todos os nossos atos, da nossa correria do dia a dia, não lembra aquela passagem de Jesus, Maria e Marta? Sim. Mas, Marta e Maria. Que uma está lá, na correria, e a outra já entende. já foi lá disputar de tudo. E se a gente parar para olhar esse colapso da amiga, é eu? Você está falando de mim? Se a gente parar para olhar esse colapso, é o que todos nós, a maioria, estamos vivendo. Nesse momento de ansiedade, desespero, a gente acaba deixando o essencial de lado. Nós fazemos muitas vezes esse gesto de caridade para falar, olha, eu fiz. Mas muitas vezes, sexta-feira teve um trabalho imenso aqui em Cambé, um grupo de amigos solidários. Eles saíram para distribuir presentes. 7h30 da noite, 7 horas foi a saída. Eles passaram em todos os bairros carentes, eles passaram por toda a cidade, mas principalmente nos bairros carentes, levando presentes para as crianças, e eu vi alguns vídeos. Você vê a emoção de quem está recebendo, e muitas vezes a gente ainda faz a caridade, só que o material você dá na mão. A gente não vai ter esse recebimento da troca de energia, que é um sorriso, uma amizade. Repito mais uma vez, olha que você fala um bom dia para outra pessoa. Tudo isso não tem preço. E a gente está cuidando do nosso espírito e do espírito da pessoa. Às vezes um abraço, principalmente quando a gente está num dia mau, você receber um abraço. Um abraço é tudo. Não tem coisa melhor. Então, assim, são meios que a espiritualidade vai nos induzindo a mostrando que tem muita coisa que a gente pode fazer. Para você dar um abraço, você não precisa nem estar limpo. Não custa. Porque às vezes a pessoa que está recebendo o abraço, ela está tão desesperada que ela nem percebe se você está com o melhor perfume do mundo ou se você está mal ou está flaco. Ela não percebe. E é isso o que a gente está precisando, é abandonar essa nossa correria, procurar nós mesmos o que nós estamos deixando, tanto para o outro, o que nós queremos deixar e o que nós estamos nos fortalecendo. Porque quando eu falo amar a Deus como nós mesmos e o nosso próximo, a gente precisa também nos conectar primeiro com Deus. Cuidar de nós. Esse cuidar de nós não é passar, ficar se cuidando no sentido, eu vou fazer meu cabelo, não é exatamente nesse ponto. É realmente no espiritual, se ligar. Quais os momentos que eu tenho encontrado Deus? Quais os momentos que eu sinto Ele? Quais os momentos que eu consigo espelhar essa pequena luz que eu consigo enxergar dele para o meu próximo? Muitas vezes a gente espera, seguindo o raciocínio da Ana, muitas vezes a gente espera a dor para a gente se aproximar de Deus. Né? Porque enquanto está tudo bem, a gente nem lembra dele, né? É igual essa nossa minha amiga aí, ó, ela estava toda destabanada aí com as coisas materiais. Mas e se de repente alguma coisa acontecer nesse meio desse caminho, ela não conseguir completar essas tarefas dela e ter que ir para um hospital, alguma coisa, e aí? Como é que vai ficar? Cadê o equilíbrio, né? Porque o que é que nos dá força, que nos dá equilíbrio? É a nossa fé, essa fé em Deus, esse acreditar que tudo tem um porquê, tudo tem uma causa e que Ele não vai nos deixar, independente do resultado, porque muitas vezes a gente pede, tá alguém doente, no exame a gente pede a cura, que sara, mas às vezes não é esse o propósito.
né? O destino é outra coisa. A visão de Jesus, a visão de Deus é muito maior, é lá, enquanto a nossa é aqui. Então a gente tem que estar sempre com o pensamento elevado, sempre pensando, né? Jesus em primeiro lugar, a nossa fé em primeiro lugar. E as coisas vão acontecendo e vão surgindo, tudo vai passar na nossa vida, mas a nossa fé ela tem que estar presente, tem que estar ali muito firme no dia a dia. Olha que nós estamos conversando, que eu estava me lembrando não, né? Mas eu li, como a gente tem um programa no rádio e a gente está falando muito agora sobre Paulo, então eu estou mexendo muito naquele livro Paulo e Estevão. E tem uma parte desse livro que é muito, eu achei linda, aliás o livro todo é muito lindo, né? Se um dia vocês puderem, quiserem, peguem e lê esse livro, é maravilhoso, tem uns ensinamentos lá que é, nossa. E aí tem uma parte lá em que a Casa do Caminho, onde Pedro, né, o apóstolo Pedro, administrava junto com Tiago e mais um monte de ajudantes, a Casa do Caminho era a casa de socorro, vamos dizer assim, né? Todos os necessitados passavam ali pela casa e lá eles tinham um atendimento tanto no sentido de saúde, de médico, como material, de alimento, essas coisas. E além de tudo isso daí tinha o Evangelho junto, que é o que tem que ser, né? Toda a caridade, tudo aquilo que está envolvido tem que ter isso. Você tem que ter o Evangelho, tem que estar junto, tem que estar acompanhando. E ele fazia esse trabalho, mas daí quando começou muitos necessitados, aumentou muito a demanda da casa, muitas coisas têm que ser aumentadas, modificadas, aquela coisa toda, não se tinha mais o tempo do Evangelho, ficou muito no material. E aí a casa passando por umas dificuldades muito grandes em questão de relacionamento, porque aquela coisa, acabou a fé, acabou essa sustentação, ou foi esquecida, mas acabou, mas de uma certa forma foi esquecida, tudo começa a sair do trilho. E aí eles requisitam, né, Pedro pede para que Paulo, que estava na Antioquia, venha em socorro da casa. E Paulo veio com Timóteo para a Casa do Caminho e passa alguns dias, né, vendo, né, e tudo que estava acontecendo, tentando acalmar os ânimos e dar uma organizada na casa, vamos dizer assim, que me lembra muito o seu Hugo. E aí, quando eles já estavam de volta para Antioquia, Paulo fala para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, a continuar da forma que está, se a Casa do Caminho não melhorar a visão dela, o Evangelho de Jesus vai se acabar. Olha só, quer dizer, ele faz um chamamento, porque assim, e aí ele completa dizendo assim: doentes, necessitados, sempre vai haver, sempre. Mas o Evangelho de Jesus você não pode esquecer jamais. E é bem isso mesmo, né? Então a gente tem que se doar, tem que se dar para o outro, mas nós não podemos esquecer de nos fortalecer através da fé, através do amor, né? E o paizinho sempre falava, né, isso daí, né? Pense em Jesus, fale de Jesus, tudo dá certo. Era uma coisa que ele sempre falava. Às vezes a gente chegava tão angustiado: paizinho, mas eu tenho que falar. Você não falar sobre o quê? Fala de Jesus. Ele falou: não tem erro, fala de Jesus. Mas não é muito assim, falar de Jesus não tem erro, tem sim, porque olha, é uma responsabilidade você falar de Jesus, né? Eu acho que é isso. Quando falar de Jesus, eu falo assim, quando a pessoa falar de Jesus, querer, né? É que nem ele falou, né? Tem que olhar para dentro de si primeiro, né? Eu tenho que dar uma boa, assim, um bom exemplo também, né? Porque tem pessoas, às vezes, falam de Jesus, mas o exemplo dele é péssimo, né? Eu acho que é pior mais, né? Mesmo que ele não sabe que ele está fazendo errado, às vezes ele já, né? Eu falo assim, mas a gente não pode olhar para esse lado, né? Não. Porque Jesus falou, faz tudo que eles falam, mas não faz o que eles Só que também lembra de estigma, né? Aquela vez que passa, vem num bar, várias pessoas bebendo, alguém vai lhe falar: olha lá, tudo aí perdendo a encarnação. E daí Chico fala: a gente tem que agradecer que eles estavam aí. Antes eles estavam matando
Então, às vezes, essa pessoa, por mais que seja imperfeita, a gente está falando de Jesus, ainda a gente tem que agradecer que talvez se a gente não estivesse falando, não está vivendo o que está falando, mas pelo menos Está plantando semente. exatamente, que às vezes, se ela não estivesse falando, o mesmo, porque assim, quem está buscando o auxílio, por mais que não conhece os exemplos dessa pessoa, não sabe o que a pessoa faz, mas aquelas palavras que estão chegando até ele, vai chegar em forma de auxílio, quem realmente está buscando, porque não conhece. E essa pessoa que tem o poder, vou usar a palavra, o poder da palavra, do mesmo jeito que ele está falando de Jesus, já pensou se ele estivesse falando ao contrário? Falando, você não presta, você não era para estar aqui. Então, às vezes, ia destruir muito mais. Então, é difícil. Mas que a gente possa pegar todos a lição e o convite de Cristo e realmente colocar em prática no nosso dia a dia. Principalmente uma nova era que vem chegando, novo ano. Que a gente possa pensar, a gente sabe que a gente não vai ser perfeito do dia para a noite. A gente sabe que todos nós temos nossas limitações. Mas ao invés da gente julgar, que a gente possa realmente tentar buscar em nós o que a gente pode fazer para melhorar. Quer fazer o teu? E a tua mensagem? Então, A tua mensagem. Não, mas eu vou comentar mais uma coisa também, que minha fala vai ficar o dia inteiro aqui falando, sabe? Então, ontem meu filho estava falando, sabe, que ele foi no estado, umas mensagens do japonês, sabe, que trabalha lá no centro. E tem um amigo dele lá, e parece que a mulher abandonou ele, não sei o que e tal, né? E ele tem um filho, sabe? E ele bebe numa situação danada com aquele filho, sabe? Ele está falando. Diz que a pessoal menor lá está querendo tirar dele, não sei o que, então ele tem que cuidar melhor do filho dele. Então muitas vezes ele está trabalhando lá e ele tem que sair correndo de lá, diz que ele desce do carro do meu filho, já sai correndo assim para pegar o filho dele, dar banho nele e tal, e levar na creche, porque se ele não fazer isso, eu acho que o conselho tutelar vai lá e tira dele, sabe? E ele não quer de jeito nenhum. E aí o meu filho põe no status, sempre umas mensagens de um japonês, que fala muito bonito, né? Ele está falando, né? A respeito de um bom dia, um abraço, uma palavra amiga e tal, né? Então ele falou assim, eu falei, você não vai mandar mensagem para o japonês que você sempre manda? Você nem imagina o quanto vale para mim aquelas mensagens dele, sabe? Ele me dá ânimo, porque tem dia que eu estou numa situação, ele falou assim, que eu não aguento tanto sofrimento, tanta dificuldade. E aquelas mensagens que já também me dá ânimo. Olha só. Você vê como que são as coisas, né? Que maravilha, né? Às vezes uma palavrinha que você acha que não tem importância nenhuma, nossa, tem um valor imenso para o outro, né? Meu filho segue ele, então ele, assim, você seguindo a pessoa, ele começa a mandar mais mensagens, né? Isso. Então, é o que acontece. Então, vamos ler aqui um escrito que eu fiz aqui, não sei se ficou bom ou não, né? Mas aí vocês que vão pôr na prova. Então, é como se fosse Jesus falando, né? Para o Pai Celestial, né? Deveria sair muito bom, né? Porque imagina só Jesus falando, será que ele falaria desse jeito, né? Através da minha palavra, que é uma palavra muito simples, né? A minha simplicidade, mas vamos lá. Mais uma vez uma palavra. Há mais de 2.000 anos, tu me enviaste ao plano terrestre com a missão de implantar o seu reino nos corações dos homens. No meu Natal, vejo muitas mesas fartas e também muitas mesas vazias, sem um pão para se alimentar. Muitas movimentações pelas ruas,
muitas trocas de presente, muitos abraços, muito aproveitando o momento frágil e delicado para ganhar mais e mais dinheiro. Papai Noel, o figurão, enganando as crianças a meu respeito. E assim é o meu Natal. Vai se passando, deixando mais uma vez o coração vazio da humanidade. Muita alegria exageradas, muitas comelhanças e muitas bebedeiras, muitas brigas e muito desentendimento. E dizem que é o meu aniversário. Nas mesas vazias vejo tristeza sem um tom para se alimentar, e criança triste sem um brinquedo para brincar. E dizem que também é meu aniversário. Muitos dizem que eu sou a luz do mundo, que sou um modelo a ser seguido. E eu mesmo dizem que sou o caminho que leva até vós, que todos que caminham na luz não haverá trevas, que deveria amar uns aos outros, como eu havia amado. No entanto, vejo lar sem amor e sem perdão, cada um correndo atrás dos seus interesses e ambição. Vejo nação contra nação, guerreando, sem se preocupar com a lei do retorno que ela chegará mais tarde com a dor e o sofrimento, matando minhas crianças, senhoras grávidas, velhos, tudo que vem pela frente, sem dó e sem piedade. E dizem que é o meu, que é em meu nome que é o meu Natal. Ensinei que deveria perdoar uns aos outros, e não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa. E assim dizem que é o meu Natal. Voltaram a adorar o bezerro de ouro, criaram as leis que não são minhas. Dizem tudo que fazem é em meu nome, mas nada por amor, só amor ao dinheiro. Um dos meus amigos me vendeu por 30 moedas. Afinal, me pregaram num madeiro, preferindo Barrabás e não a mim. Mas peço perdão a ti, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aí é como se Deus fosse falar para ele. Meu filho amado, meu único filho, as boas ovelhas sempre ouvirão a voz do bom pastor. Então, tu fizeste a tua parte. E as que não ouviram o chamado do Senhor, essa eu darei a eternidade. Essas ovelhas, essas haverá ranges de dente, são levados pelos séculos e séculos, até sentir a saudade de ouvir a voz do bom pastor. Muito obrigado.
Música